Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre a angina estável, tá? Que é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo falando sobre as doenças isquêmicas do miocárdio. Para que a gente entenda melhor esse grupo de doenças, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho sobre a anatomia das coronárias, né? Ali da raiz da aorta a gente vai ter, que vai se originar, né? O tronco da coronária esquerda e a coronária direita. Tá? O tronco da coronária esquerda ela vai se dividir em duas, que é a artéria circunflexa e a artéria descendente anterior. A artéria coronária direita, pessoal, ela é responsável por nutrir todo o miocárdio do ventrículo direito, e quando ela for a artéria dominante, né, isso vai acontecer na maioria das vezes, em 70% dos casos, ela vai nutrir também a porção basal do septo interventricular e a porção inferior e posterior, né, a parede inferior e posterior do ventrículo esquerdo. O que determina o fato dela ser dominante é o fato dela dar origem a dois ramos, tá? Que é o ramo descendente posterior e a artéria do nódulo atrioventricular. A artéria circunflexa, pessoal, ela é responsável por irrigar a parede lateral do ventrículo esquerdo. E nos casos em que ela for a artéria dominante, né, isso vai acontecer em somente 30% das vezes, ela vai irrigar, então, né, a parte basal do septo interventricular, a parede inferior e posterior do ventrículo esquerdo. A artéria descendente anterior, pessoal, ela irriga quase que todo o septo interventricular, a parede anterior e a porção apical do ventrículo esquerdo. Ela tem dois ramos que são dois ramos considerados principais, né, que são as artérias septais e diagonais, e devido ao fato dela irrigar a maior parte do ventrículo esquerdo, ela é uma artéria importantíssima. O tronco da coronária esquerda ele pode ser também acometido pela aterosclerose, pessoal, mas é mais raro, tá? Não é tão comum. Tanto que quando a gente fala que um paciente é trivascular, a gente está falando ali que esse paciente ele teve o acometimento da coronária direita, da circunflexa e da descendente anterior. A gente não inclui o tronco da coronária esquerda. Nos casos, né, que são a minoria, em que houver o acometimento desse tronco da coronária esquerda, isso deve ser mencionado. Vamos falar então, pessoal, sobre a angina estável agora, né? A angina estável é a manifestação clínica da doença isquêmica crônica do miocárdio. Tá? E as características da angina estável, pessoal, é uma dor precordial, tá? Com uma duração do tipo em opressão ou em queimação. Ela tem uma duração de 2 a 15 minutos. Ela é desencadeada pelo esforço ou pelo estresse emocional e ela melhora o repouso ou o uso de nitrato sublingual. Então, o que vai acontecer, né, pessoal, com esses indivíduos que vão desenvolver aí a angina estável? É assim, uma pessoa normal, né, que não tem ali a placa de aterosclerose incluindo parcialmente, né, as nossas coronárias, a gente já está extraindo ali o máximo de oxigênio que é oferecido pela circulação coronariana. Né? O miocárdio já está extraindo o máximo de oxigênio oferecido pela circulação coronariana. E nos casos em que há um aumento dessa demanda de oxigênio pelo miocárdio, né, em quais situações que isso vai acontecer? Em qualquer situação que vai gerar o aumento da frequência cardíaca e da contração do miocárdio, né? Ou em qualquer situação que vai gerar o aumento do hino e do cronotropismo. Então, como já está sendo oferecido o máximo de oxigênio ali pela circulação coronariana, quando ocorre esse aumento de demanda, uma forma que o organismo tem de aumentar a oferta para o miocárdio, pessoal, é se utilizar de um mecanismo que a gente chama de reserva coronariana. Essa reserva coronariana é uma capacidade que a gente tem de ter ali uma vasodilatação das coronárias, tá? Essa vasodilatação vai aumentar a oferta de oxigênio para o miocárdio em até 6 vezes. Nos indivíduos que têm a aterosclerose coronariana, pessoal, onde essa placa de aterosclerose ela vai ocluir mais de 50% do lumen da artéria, a quantidade de oxigênio que está indo para aquele miocárdio é insuficiente. Né? Então, o que o corpo faz? Ele vai lançar a mão da reserva coronariana, né? Vai haver, então, uma vasodilatação coronariana que vai aumentar a oferta de oxigênio em até 6 vezes para aquele miocárdio. Ok, isso aí vai conseguir manter o paciente em repouso, mas nas situações que ele vai ter aí o aumento da contratilidade e da frequência cardíaca, né? Como é que o corpo vai conseguir se proteger dessa situação? Não tem jeito, né? Porque ele já lançou mão do único mecanismo que nós tínhamos para nos proteger, né? Para melhorar a oferta de oxigênio para aquele miocárdio, que é a reserva coronariana. Como ele já está utilizando, né? Já está fazendo uso dessa reserva coronariana, não tem o que fazer.
Então, o que vai acontecer? Ele vai apresentar a angina estável, né, que é a angina com essas características que eu passei para vocês. Vai ter uma precordialgia, em opressão e queimação, que vai durar aí mais ou menos de 2 a 15 minutos, vai melhorar com repouso, pelo que eu acabei de explicar para vocês, ou ao uso do nitrato sublingual. Existem algumas situações em que o indivíduo vai manifestar essa isquemia miocárdica de maneira diferente dessa forma clássica que eu expliquei para vocês, né, dessa angina estável típica, né? E para definir isso melhor, a gente tem a dor atípica e o equivalente anginoso. A dor atípica são aquelas situações em que o indivíduo ele vai manifestar, né, essa situação de isquemia miocárdica como uma dor, uma precordialgia empontada ou enfisgada. Tá? Isso vai acontecer mais em mulheres, em idosos e em diabéticos e indivíduos com insuficiência renal crônica, principalmente em idosos e indivíduos diabéticos. Tá bom? A gente tem também, pessoal, o equivalente anginoso, que é aquela situação que o indivíduo ele vai manifestar essa isquemia ou como uma dor não torácica, ou simplesmente ele não vai ter dor. Ele pode manifestar, por exemplo, como um cansaço extremo, tá? uma exaustão, uma fadiga imensa. Por exemplo, tem pacientes que manifestam essa isquemia somente como uma dor na face ulnar do membro superior esquerdo, tá? Ou aqueles que vão ficar simplesmente exaustos, tá? Muito cansados e às vezes não tem nem noção do porquê daquilo. Mas pode ser sim a manifestação de uma angina estável. Para confirmar essa angina estável, pessoal, a gente vai estar lançando mão aí dos testes provocativos de isquemia. São vários testes possíveis. O mais utilizado é o teste ergométrico, né, onde a gente vai colocar esse paciente na esteira com 3 derivações. Segundo o protocolo mais utilizado, né, que é o protocolo de Bruce, a gente vai aumentar a velocidade e a inclinação dessa esteira a cada 3 minutos. E quando que vai ser positivo para a isquemia? Né? Sempre que aquele paciente apresentar uma precordialgia, tá? Ou geralmente vai acontecer as duas coisas, um infradesnivelamento do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro. Tá? Nesses casos a gente vai ter que parar o teste imediatamente, deixar o paciente quietinho e vai monitorizá-lo por mais 5 minutos, né? Observar o paciente até que aquele padrão de isquemia retorne ao normal. Pessoal, existem algumas situações em que o teste ergométrico ele não será o teste provocativo de isquemia de escolha, né, para aquele paciente. Nós temos aqui 3 situações principais, né, que são aquele indivíduo que tenha bloqueio de ramo esquerdo, tá, que tenha passado de infarto agudo do miocárdio, e aqueles indivíduos que tenham hipertrofia do ventrículo esquerdo com o infra de ST maior do que 1 milímetro em repouso. Tá? Nessas 3 situações a gente vai ter que indicar outro teste provocativo de isquemia. Uma outra opção que nós temos aí para avaliar, né, pessoal, essa isquemia miocárdica de esforço é a cintilografia perfusional de esforço. Aqui a gente vai também estar colocando esse paciente na esteira, tá? E durante o pico máximo de esforço desse paciente, a gente vai estar injetando nele um radiotraçador. Esse radiotraçador ele tem tropismo por miocárdio bem perfundido, tá? Então vai se concentrar ali naquelas áreas que estão sendo bem perfundidas ali no miocárdio, tá? A gente vai fazer as imagens, 24 horas depois a gente pede para aquele paciente retornar, refaz as imagens em repouso e compara as 2 imagens. Naqueles pacientes, pessoal, que estão impossibilitados, né, de serem submetidos ao teste de esforço, né, nós temos algumas outras alternativas aí. A gente tem a cintilografia miocárdica com dipiridanol. Com o paciente em repouso, a gente vai injetar esse dipiridanol nele, pessoal. Esse dipiridanol ele vai gerar o chamado efeito Robin Hood reverso, tá? Por que esse nome? Né? Porque ele vai lá nas áreas mal perfundidas do miocárdio e vai retirar o fluxo dessas áreas que são mal perfundidas, dessas áreas isquêmicas, e vai dar para as áreas bem perfundidas, né? Por isso, efeito Robin Hood reverso. Ele está tirando dos pobres para dar para os ricos. Tá? Só que através desse mecanismo ele vai estar revelando para a gente ali quais são as áreas de isquemia. Uma outra opção que nós temos para esses pacientes impossibilitados, né, de estar fazendo teste ergométrico ou a cintilografia perfusional de esforço, alguns exemplos aqui seriam pacientes paraplégicos, né, pessoal, e pacientes com doença oclusiva dos membros inferiores. Então, uma outra opção que nós temos aqui é o ecocardiograma com a dobutamina. Né, a gente vai dar a dobutamina para esse paciente, ele vai apresentar, então, o aumento da frequência cardíaca e da contratividade miocárdica. E essas áreas as áreas de isquemia miocárdica, elas serão reveladas para a gente no eco como áreas hipocinéticas. Okay? Nesses pacientes que têm angina estável, pessoal, a gente precisa avaliar se eles são pacientes de alto risco.
alto risco de quê? Né? De desenvolver coisas piores, como por exemplo, que aquela angina estável evolua para uma angina instável, risco de infarto agudo do miocárdio, risco de acontecer coisas piores para aquele paciente. Tá? Então a gente precisa avaliar se ele é um paciente de alto risco, porque se for, a gente tem que encaminhá-lo para a realização da coronariografia e, se necessário, uma revascularização do miocárdio. Então, como que a gente vai fazer para avaliar se esse paciente é ou não um paciente de alto risco? A gente tem os critérios clínicos e ecocardiográficos e depois a gente avalia os critérios. Se não tiver nada, a gente avalia os critérios revelados aí para a gente através do teste provocativo de isquemia, tá? Então, quais são esses critérios clínicos e ecocardiográficos que revelam para a gente que aquele paciente é um paciente de alto risco? Sinais e sintomas de insuficiência de ventrículo esquerdo, passado de infarto agudo do miocárdio, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo em repouso, que é aquele paciente que vai apresentar uma fração de ejeção menor do que 35% ao eco. Tá? Se ele apresentar qualquer uma desses critérios, não precisa ser 2 ou 3, pelo menos um já é o suficiente para a gente encaminhá-lo para uma coronariografia visando uma revascularização do miocárdio. Se esse indivíduo não apresentou nenhum desses critérios clínicos e ecocardiográficos, critérios de alto risco, a gente vai avaliar os critérios de alto risco à realização do teste ergométrico. Quais são esses critérios de alto risco no paciente que realizou o teste ergométrico? Incapacidade de completar o estágio 1 de Bruce, lembrar que o protocolo utilizado para a maioria dos casos, para a realização do teste ergométrico é o protocolo de Bruce, onde você vai ter uma elevação da velocidade da inclinação da esteira a cada 3 minutos, déficit inotrópico, bloqueio atrioventricular de segundo grau, bloqueio atrioventricular total ou bloqueio de ramo completo, taquicardia ventricular sustentada, infradesnível de ST maior ou igual a 2 milímetros e infradesnível de ST que vai permanecer por mais de 5 minutos. Se o paciente tem angina estável, fez o teste ergométrico e apresentou qualquer um desses critérios, a gente já pode classificá-lo como um paciente de alto risco e vai encaminhá-lo para a realização da coronariografia. Sobre o tratamento da angina estável, pessoal, todos os pacientes deverão ser tratados, tá? Todos os indivíduos com angina estável. E o tratamento medicamentoso do paciente com angina estável tem 2 objetivos, tá? O primeiro, que é diminuir a probabilidade desse indivíduo evoluir com uma angina estável, um infarto agudo do miocárdio. E o segundo objetivo básico, é aumentar o limiar anginoso desse paciente, ou seja, de maneira resumida, o tratamento medicamentoso visa evitar a piora daquele paciente e melhorar a qualidade de vida dele. Em relação às mudanças dos hábitos de vida, não é nada diferente do que a gente já está habituado, parar de fumar, fazer dieta, emagrecer, controlar a pressão arterial, mantê-la sempre abaixo de 130/80, controlar os níveis de LDL e colesterol, mantê-los sempre abaixo de 100, preferencialmente abaixo de 70, manter os níveis de HDL também, preferencialmente acima de 50, controlar o diabetes, manter a glicemia abaixo de 110 e reduzir a obesidade. Em relação ao tratamento medicamentoso, pessoal, primeiro a gente tem aí o AS. O AS, em relação à angina estável, ela foi a única droga que preveniu contra piora, situações piores aí, como por exemplo a angina estável e IAM. Ela é um antiplaquetário, tá, pessoal? E ela geralmente é utilizada nas doses de 100 mg por dia. As estatinas, pessoal, as estatinas são importantíssimas também para o tratamento da angina estável, porque em relação à placa de aterosclerose, fica cada vez mais evidenciado, pessoal, a relação da inflamação com o surgimento dessa placa, Ela é uma doença inflamatória crônica do endotélio. E as estatinas, além delas terem essa atuação de diminuir o colesterol do paciente, ela tem também uma atuação anti-inflamatória. Então é por isso que é uma droga indispensável no tratamento desses indivíduos com angina estável. Lembrá-los sempre de deixar o LDL abaixo de 70 e sempre priorizar a atorvastatina, tá, pessoal? Que pode ser utilizada aí a sua dose inicial de 10 mg por dia. Associar também para esses pacientes um beta-bloqueador, que é uma droga anti-isquêmica, porque ele vai reduzir tanto o hino quanto o cronotropismo desse paciente e, consequentemente, reduzir aí a necessidade do miocárdio por oxigênio, Então ele é uma droga aí que vai gerar um aumento do limiar anginoso desse paciente.
Então, se você vai estar passando esse beta-bloque para esse paciente, se não for suficiente para aumentar esse limiar anginoso, você vai associar esse beta-bloqueador a um nitrato. Se o beta-bloqueador e o nitrato não forem suficientes, você vai associar um antagonista do canal de cálcio. Uma observaçãozinha aqui, pessoal, é que nos indivíduos com angina instável, eles devem receber o IECA, né, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, mesmo que não forem hipertensos, nas seguintes situações, tá? Se forem diabéticos, se tiverem insuficiência renal crônica, se tiverem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e se tiverem mais de 54 anos. Nessas 4 situações, mesmo que o indivíduo não seja hipertenso, a gente vai associar o IECA para isso. Então, pessoal, o tratamento medicamentoso da angina instável é basicamente esse, né? Lembrar que os pacientes com angina instável de alto risco deverão ser submetidos à coronariografia, né, para avaliar a necessidade de uma revascularização do miocárdio. E não somente esses pacientes de alto risco, como também aqueles pacientes que estão em uso de tratamento medicamentoso e apresentaram uma resposta inadequada, tá, esse tratamento. Ou não tiveram melhora, ou tiveram uma melhora insignificante. A gente indica também a coronariografia nesses casos. Em relação à revascularização miocárdica, pessoal, ela pode ser feita de 2 maneiras, tá? Ou cirúrgica ou através de uma angioplastia. A cirúrgica ela pode ser feita através da ponte de safena, né? Essa ponte de safena ela tem a desvantagem em 10 anos, 50% dos pacientes vão apresentar uma nova oclusão, tá? Uma safena obstruída. Para tentar melhorar essa situação, foi criado aí um enxerto de torácica interna esquerda, né, que será utilizado ali a artéria mamária esquerda para fazer a ponte, né, vai ligá-la ali ao segmento distal da obstrução coronariana. E ela tem a vantagem de que 95% dos pacientes vão manter a patência da artéria em 10 anos, né, ao contrário lá da ponte de safena. Mas ela tem também algumas desvantagens, né? Esse paciente ele tem vasoespasmos no pós-operatório, isso aqui é evitado com diltiazem venoso, e tem a desvantagem também de exigir um maior tempo cirúrgico, né? Tem maior chance de complicações. E o que é preconizado, né, pessoal? Quando que a gente vai usar um método, quando que a gente usa outro método, né? É o seguinte, sempre que a gente for patentear o tronco da coronária esquerda ou a artéria descendente anterior, a gente vai priorizar o enxerto arterial, tá? Que é o enxerto de torácica interna esquerda ou a artéria mamária esquerda, né? Mesma coisa, é um ramo ali da subclávia, né? Então, nessas 2 situações, priorizar o enxerto arterial. Se for comprometimento da coronária direita ou da circunflexa e seus ramos, a gente pode estar se utilizando aí da ponte de safena. E quando que a gente vai indicar a cirurgia, né? Por que indicar a cirurgia ao invés da angioplastia? Indicações de cirurgia, pessoal, sempre que houver lesão do tronco da coronária esquerda, tá? O tratamento deve ser cirúrgico. Lesão trivascular, né? Ou seja, quando acometer descendente anterior, coronária direita e circunflexa, está indicada a cirurgia também. Acometimento bivascular com acometimento da descendente anterior proximal e indivíduos diabéticos, sendo essa última indicação aqui relativa, tá bom? Nas demais situações, então, a gente vai indicar a angioplastia, que é a colocação do stentezinho ali no local de obstrução da coronária. Então, pessoal, o que eu tinha para falar de angina instável é basicamente isso. Eu vou fazer outros vídeos agora falando sobre angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supra, e outro falando sobre infarto agudo do miocárdio com supra e angina de Prinzmetal. Eu espero ter ajudado vocês. A minha referência foi também o Medicurso para a elaboração desse vídeo aqui. Muito obrigada. 50% do lume da coronária, vai haver uma bagunça aí nesse mecanismo, né? Por quê? Porque começa a ficar insuficiente a quantidade de oxigênio que está indo para aquele miocárdio. Passou um carro aqui e fez um barulhão, espero que não tenha afetado o áudio do vídeo. Enfim, então não vai estar... Passou com mais barulhento aí.